Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos nessa tarde, nesse nosso encontro de hoje. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Jairo Lima, sou professor aqui do programa de pós-graduação em Ciência Jurídica da UEMP. Estou também recebendo aqui hoje o professor Fernando de Brito Alves, coordenador do nosso programa, o qual recebe a nossa convidada especial de hoje, a doutora Cristina Godoy Bernardo do Nascimento. A doutora Cristina vai fazer uma fala conosco hoje sobre a inteligência artificial e o futuro da democracia, mas antes de passar a palavra a ela, gostaria de agradecê-la imensamente pelo aceite do convite. É um grande prazer recebê-la, ainda que virtualmente, em nossa instituição. O nosso programa tem estreitado muitos laços institucionais com a Faculdade de Direito da USP Ribeirão, e é um grande prazer hoje recebê-la e tê-la aqui conosco para essa conversa, que é de um tema bastante relevante e bastante atual para as linhas de pesquisas, tanto da professora quanto do nosso programa, que se encaixam em temas relacionados à teoria do direito, filosofia política também. Bom, a doutora Cristina Bernardo de Oliveira, ela é doutora em Filosofia do Direito pela Universidade de São Paulo, tem pós-doutorado também pela Paris I Sorbonne, é pesquisadora visitante da Oxford University e coordena atualmente o grupo de estudos de direitos e tecnologia do estudo de estudos avançados da USP. E também, obviamente, é professora da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, do campus Ribeirão Preto. Professora Cristina, mais uma vez, seja muito bem-vinda estar aqui conosco. A professora Cristina vai fazer uma fala em torno de 40, 50 minutos, e depois nós podemos fazer alguns comentários, fazer algumas perguntas para aqueles que estão nos acompanhando aí na página do programa. Podem enviar perguntas nos comentários que nós estaremos acompanhando e repassaremos aqui para a professora Cristina. Bom, muito boa tarde, professora Cristina, seja bem-vinda e o palco virtual é todo seu. Bem, boa tarde, professor Jairo Lima, boa tarde, professor Fernando Brito. Primeiramente, eu gostaria de dizer que a honra é minha, fiquei muito feliz com o seu convite de participar desse encontro do programa de pós-graduação da UEMP e falar um tema que eu gosto tanto, que eu estou desenvolvendo a minha pesquisa, então... e também para mim sempre é um prazer revê-lo, né? Adoro fazer bancas com o professor Jairo Lima, eu sempre também aprendo muito, é uma pessoa muito querida e eu fico muito feliz revê-lo, embora virtualmente, e também fico muito feliz de conhecer pessoalmente, porque eu escutava muito o professor Fernando Brito, não é pessoalmente, mas virtualmente, conhecer o rostinho, mas todos falam muito bem, ele é uma pessoa muito querida na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, já enviei todos os abraços para ele que foram transmitidos, então eu fico muito feliz de estar aqui presente para falarmos sobre inteligência artificial e o nosso futuro, né, o futuro da democracia. Eu vou compartilhar a apresentação que eu fiz para a gente ir acompanhando o debate. Bem, primeiro eu queria mostrar aqui para vocês, eu só vou deixar certinho aqui o zoom, quais são os tópicos que eu vou falar hoje. Bem, o que é inteligência artificial, né? E se existe realmente uma inteligência nas máquinas, qual é a importância de compreendermos inteligência artificial e sua conexão com o direito, como evitar machine learning discriminatório e o futuro da nossa democracia. E nisso eu vou pontuar alguns problemas que nós estamos enfrentando, como a questão do fake news, né, os bots, que são contas automatizadas, a questão das bolhas no ambiente virtual e a grande pergunta. Hoje em dia, com grandes monopólios,
ainda é interessante ter uma democracia, né? Sendo que a gente precisa captar os dados das pessoas, e isso está sendo questionado constantemente. Então, é com essas perguntas que eu pretendo trabalhar o encontro de hoje. Então, assim, quando eu fui preparar, eu resolvi falar primeiramente o que é inteligência artificial, buscar também desmistificá-la, porque se a gente vai falar sobre a relação entre inteligência artificial e o futuro da democracia, a gente precisa ter um lugar comum, né? Compreender o que é essa inteligência artificial. É uma inteligência humana? E mesmo aqueles que não, assim, que não compreendem ainda muito o assunto, porque vai passar a compreender com certeza, porque é uma realidade nossa, a gente precisa desmistificar um pouco, que parece que é algo só quem é das ciências da computação, da engenharia, que realmente compreende. E precisamos compreender, inclusive, porque aqui no Brasil nós estamos discutindo a formulação de uma estratégia para a inteligência artificial, quais são os princípios éticos que devem conduzir, né, a regulamentação jurídica da inteligência artificial. Inclusive, teve uma audiência pública para que as pessoas participassem, o que deveria ter numa estratégia de inteligência artificial nacional. Então, ainda está sendo debatido. Claro, os trabalhos ficaram um pouco suspensos após a pandemia, mas com certeza serão retomados, porque nós realmente precisamos iniciar com uma estratégia para o país. Bem, o que eu posso afirmar do que é inteligência artificial? Ela é considerada como uma tecnologia de automação de tarefas que normalmente precisam da nossa inteligência, a inteligência humana. Assim, ela corresponde às tecnologias de automação para a realização de certos tipos de tarefa. Então, por exemplo, eu gostaria de extrair de determinado documento quantas vezes a palavra tal se repete. Por exemplo, a palavra direito constitucional se repete. Então, quer dizer, claro, uma pessoa precisaria pegar o arquivo, começar a contar, verificar naquele documento quantas vezes se repete. Se for um documento longo, vai ser algo mais complicado. Às vezes, se for um PDF, comando F, etc. Mas precisa fazer a contagem e você pode delegar isso para as máquinas. Então, assim, alguns exemplos eu quis apresentar, porque nós temos o que a gente chama de inteligência artificial linear, que foi logo o início da inteligência artificial, e a de sistema neural, que é o que a gente está desenvolvendo muito agora no século XXI. Então, exemplos de aplicação, jogar xadrez é um típico exemplo de inteligência artificial linear, eu vou falar um pouco mais sobre o que é linear nos próximos slides. Mas, foi aqui. Jogar xadrez é um exemplo. O Go, que também muitos acreditavam que a inteligência artificial não conseguiria ganhar uma competição de Go, que é um jogo de tabuleiro chinês, só que tem muito mais casas e, portanto, muito mais possibilidades de jogadas, e, portanto, acharam que uma máquina não conseguiria realizar essa tarefa, e, na realidade, ele ganhou do melhor jogador chinês. Foi aí que a China começou a investir realmente em inteligência artificial. É um marco, e foi tão importante, porque ninguém acreditava que o melhor jogador deles perderia, que tem um filme no Netflix, Go, vocês podem até assistir, e mostra exatamente que foi realmente um marco para a China em relação ao investimento em matemática e inteligência artificial para o desenvolvimento realmente no país. E por isso que hoje a China é um grande ator internacional do que se refere à inteligência artificial. Traduzir textos de outras línguas, né, e vai melhorando as traduções, mesmo aqueles... quando vocês utilizam o WhatsApp, por exemplo, quando tem as sugestões de palavra, vocês podem ver que depois vai melhorando as sugestões, né? No início sempre as sugestões são ruins, depois elas vão melhorando, exatamente porque tem recursos de inteligência artificial e tem uma máquina de aprendizado em relação aos termos que você utiliza, geralmente qual é a estrutura de frases, então ele acaba acertando cada vez mais as possibilidades para você já acertar o corretor. Bem, são tarefas que exigem um processo cognitivo ordenado por parte do ser humano. Logo, ao se automatizar, estamos diante de uma aplicação de inteligência artificial.
algumas que eu exemplifiquei são exatamente exemplos de inteligência artificial linear. Bem, desmistificando a inteligência artificial, ela é igual à inteligência humana? Por que ela se chama inteligência? Não, ela não é igual à inteligência humana, ela não funciona da mesma forma como nós raciocinamos, utilizamos, empregamos a nossa inteligência. Mesmo utilizando inteligência artificial com camadas neurais, não existe uma inteligência artificial total que consiga executar várias tarefas. Então, o que a gente vê muito em ficção, e mesmo tem várias séries, né, de um robô que faz várias tarefas, ele fala, ele vai trabalhar, ele cozinha, etc. Isso não existe, que seria inteligência artificial total. Nós temos inteligência artificial por uma tarefa específica. Então já começa aí a diferença para a inteligência humana. A inteligência humana é aplicada para diversas tarefas e possui diversas habilidades. Inteligência artificial não, é uma tarefa específica. Existe aplicação de inteligência artificial para uma tarefa específica, sendo que, para ela se desenvolver, é necessário ter uma quantidade elevadíssima de dados, para que a máquina aprenda e faça cada vez mais conexões com os dados a que está exposta. Né? Então, a inteligência artificial depende de dados produzidos por seres humanos e faz, às vezes, conexões que o próprio ser humano não é capaz de fazer, até porque não é capaz de processar elevadas quantidades de dados. O que nós produzimos por ano de dados é impossível o cérebro humano processar e, portanto, fazer conexões, às vezes, muito diferentes. Mas isso não é um processo criativo como o do ser humano. Na realidade, a máquina ela é programada, ela tem um algoritmo com diversas possibilidades, e com base naquilo que foi programado, ela vai se desenvolvendo, se for no caso de uma machine learning, e vai aprendendo e vai fazendo novas conexões com base nos dados que nós lançamos constantemente na internet. E é por esse motivo que nós falamos hoje em dia que os dados são o ouro do século XXI. Porque para desenvolver a inteligência artificial, para que ela seja produto na casa de vocês, é preciso ter dados, dados em relação ao seu comportamento. Quer dizer, o que as pessoas estão precisando? O que seria interessante de aplicação de uma máquina, né, de aprendizado, desenvolvimento de uma máquina de aprendizado, machine learning, para o quê? Quais tarefas? Nós não estamos agora numa fase de descobertas da inteligência artificial, e sim de uma fase de aplicação da inteligência artificial, ou seja, em que contextos e em quais tarefas a inteligência artificial pode ser aplicada para facilitar a nossa vida. Né? Por exemplo, hoje em dia fala-se muito utilizar a inteligência artificial para reduzir o gasto energético. Então, permite uma melhor eficiência da energia, né? Então, a gente preserva mais o meio ambiente, enfim, tem impactos ambientais muito importantes. Então, quer dizer, cada vez mais nós estamos pensando em outras possibilidades do emprego da inteligência artificial, os carros autônomos, que até eu coloquei em um slide também, eles vão aprendendo, né? Tem um condutor também que agora, durante o desenvolvimento, a máquina foi aprendendo as reações conforme as situações no trânsito, né, que as pessoas são expostas, e vai aprendendo como sair da melhor maneira possível. Então, quanto mais dados se obtiver para a execução de determinada tarefa, melhor será a aplicação de inteligência artificial. Esse também é o motivo da China possuir uma grande vantagem para a aplicação da inteligência artificial, porque a quantidade produzida de dados por eles é elevadíssima, está muito à frente da maior parte dos países. Bem, outra coisa que eu gostaria de falar é em relação à pandemia, porque eu utilizei os dados de relatórios que foram elaborados no ano de 2018, 2019, antes de ocorrer a pandemia. Então, tinha uma previsão de uma aplicação em diversas tarefas, e inclusive o aumento do PIB mundial, né, em 15,7 trilhões de dólares por meio da inteligência artificial. Tudo isso foi feito pela PricewaterhouseCoopers, tem relatórios, etc., mas antes da pandemia. Então, eles acreditavam que daqui 10 a 15 anos nós estaríamos no auge da inteligência artificial. Eu acredito que agora, com a pandemia,
esse prazo vai ser, por exemplo, 8, 5 anos, não vai ser tanto 10 anos. Porque o que nós precisamos de dados? E agora, na pandemia, as pessoas ficam em casa, utilizam mais a internet, utilizam mais serviços online, usam mais aplicativos. Então, as empresas estão cada vez aprendendo melhor conosco. Né? Nós estamos nos comunicando mais por WhatsApp, por outras plataformas. Enfim, até o ensino. Vocês que estão estudando, vendo hoje, também está tendo uma transmissão pelo Facebook, eles estão vendo o comportamento. Você é um estudante. Para um estudante, quais seriam as aplicações de inteligência artificial? Um estudante da pós-graduação, um pesquisador. O que ele precisa? Né? Quais tarefas que eu poderia ajudar com uma máquina? Então, eles estão vendo o seu comportamento. Qual costuma ser o horário que vocês entram, que vocês estudam, que vocês escutam as aulas, que vocês desenvolvem a sua dissertação de mestrado, sua tese de doutorado. Então, quanto mais dados nós desenvolvermos diariamente, mais as máquinas também, mais tarefas serão desenvolvidas e as máquinas aprenderão mais e mais rápido. E, portanto, eu acredito que esses números que eu vou passar para vocês em relação aos relatórios, eles vão se modificar agora na pandemia. E a inteligência artificial, ela não é um sistema de máquinas pensantes atualmente. Eu quero desmistificar, inclusive se vocês forem ver o relatório da União Europeia de fevereiro de 2019 sobre inteligência artificial e questões éticas, vocês vão ver que tem a questão dos robôs, questão inclusive como as crianças devem se comportar, se elas podem, por exemplo, xingar a Alexia, se isso não tem impacto no comportamento dela. Então, quer dizer, tem várias questões nesse relatório, são 128 páginas de relatório, mas muito interessante, até eu recomendo aos que tiverem interesse ler. Mas a questão é, a gente não tem ainda robôs, como falam, né? Como inclusive nesse relatório tem várias hipóteses de um robô com inteligência artificial geral. Isso, é claro, é importante a gente já discutir e pensar quando e caso surja. Mas por hora não, nós temos aplicações específicas. Claro, a Alexa existe. Se pode xingar ou não, se deve só falar assim, por favor, você poderia buscar tal, ou se fala, cadê o restaurante tal, né? Está correto falar dessa forma? Será que você não vai falar assim com seus colegas, com seus amigos, familiares? Então, quer dizer, a questão psicológica também está sendo muito trabalhada. Então, o debate é muito amplo, né, em relação a isso, mas é importante a gente pensar que a máquina não é pensante, embora tenha alguns, inclusive pesquisadores que defendam o direito dos robôs, até comparando os robôs com animais, que eles não deveriam ser xingados, que eles que devem ser tratados também com educação e etc. Mas assim, a verdade é, são máquinas, né? Não vão chorar por causa disso, por enquanto a gente não tem máquinas com essa habilidade, mas é importante a gente discutir. Quanto antes discutir, melhor, porque realmente a sociedade vai enfrentar diversos dilemas e diversas frentes, né? Como a gente está vendo agora também da LGPD, né? Que tem impacto em relação à inteligência artificial, a Lei Geral de Proteção de Dados, a questão da privacidade, né? Privacidade acaba segurando mais esses dados para novos desenvolvimentos de aplicações da inteligência artificial. Então, tudo isso está vindo muito rápido e a gente vai ter que trabalhar com diversas frentes. Então, o que eu queria falar para vocês é a base dos sistemas de inteligência artificial está, em primeiro, detectar um padrão de dados a que está exposta e, segundo, aplicar todas as regras, informações e conhecimentos codificados por seres humanos. Então, a aplicação da inteligência artificial pode acarretar resultados surpreendentes, porque a máquina é capaz de processar uma elevadíssima quantidade de dados. Uma conexão com uma quantidade elevada de dados permite o quê? Estabelecer um padrão mais rápido, de forma mais fácil, e executar trabalhos que demandariam muito dos seres humanos de uma forma mais eficiente e rápida. E aí surgem aquelas questões, será que vai aumentar o desemprego? Sim, alguns empregos, algumas profissões serão extintas. Por outro lado, outras surgirão e outras estão surgindo, né? Então, na realidade, foi a mesma coisa que aconteceu no processo, por exemplo, quando nós verificamos a eletricidade. Muitos trabalhos deixaram de existir.
Isso faz parte da tecnologia. A questão é como fazer essa transição para que não tenha uma massa de pessoas desempregadas que não consigam uma reinserção, né, no ambiente profissional, enfim, uma reinserção em locais de trabalho. Então, isso é algo que a gente precisa discutir. Mas também é fato que novos postos, novos empregos surgirão. E esse processamento de alto volume de dados, ele, na maior parte das vezes que nós desenvolvemos máquinas para executar essas tarefas, não são possíveis para serem realizados pela mente humana. A máquina trabalha melhor de várias formas. Então, novamente, eu só fiz aqui esse slide falando da inteligência artificial geral, também chamada de inteligência artificial forte, que é apenas uma aspiração, não existe atualmente, é o robô que executa várias tarefas, é o robô dos Jacksons, enfim, que faz tudo, conversa, cuida das crianças, fala isso. Eu sei que muitas pessoas gostariam, estão ansiosas para isso, mas nós não temos agora. No máximo, nós temos a Molly, que vocês podem até jogar na internet, é uma cozinha inteligente criada pela Inglaterra. A Molly realmente tem receitas de chefes de cozinha, e são 2 braços, tem o fogão que é eletrônico, a pia, tudo, e mais uma geladeira inteligente. Então, a Molly, você escolhe qual prato você deseja, e a Molly compra pela Amazon para abastecer a sua geladeira, e aí ela faz o prato, ela limpa, ela faz isso. Mas é só para essa tarefa, cozinhar, limpar e solicitar o alimento que ela vai cozinhar, só para isso. E ela vai aprendendo conforme o seu gosto. Se você achar que é muita pimenta, você avisa, e ela vai aprendendo para servir as suas vontades. Então, isso já é uma realidade, ela está sendo vendida por 45 mil libras, a cozinha completa, e a Amazon realmente entrega via drone os alimentos. Então, realmente, aqui no Brasil, a gente não tem essa estrutura para Molly, mas lá já está acontecendo. Mas não temos um robô atualmente. Bem, inteligência artificial atualmente, quais são as limitações? Bem, ela não tem um raciocínio abstrato, não vai compreender conceitos, ela vai depender dos algoritmos desenvolvidos pelo programador. Ela não tem um entendimento flexível, ela não pode mudar as suas regras conforme o jogo, ela pode aprender conforme as regras pré-estabelecidas, mas ela não cria novas regras. Então, ela só seguirá as regras que foram desenvolvidas pelo programador. E depende dos dados disponibilizados, ela não vai criar novos dados. Por isso, por exemplo, vocês que estão num programa de pós-graduação, vocês são criadores de dados, né? Vocês vão alimentar o Google com suas teses se forem publicadas, vocês estão gerando dados, vocês estão criando, né, teses, vocês estão desenvolvendo dissertações. Isso não pode ser feito por uma máquina, né? Eu sei que hoje em dia tem, inclusive, inteligências artificiais para escrever com a linguagem natural, né? Inclusive o professor Evandro, que trabalha conosco no grupo de Tech Law, ele é especializado em inteligência artificial e linguagem natural, mas ainda assim não vai criar, vai pegar vários textos e desenvolver alguma coisa. Mas essa capacidade flexível e criativa, a máquina não vai ter. Se não tiver os dados, por exemplo, mudou a legislação, não tem ainda nenhum texto na internet, como que ela vai desenvolver? Não tem como. Agora, vocês podem, né? Então, é importante a gente ver essa diferença. Também não soluciona tarefas em geral, né? Que é o que a gente está debatendo da inteligência artificial geral, né? A inteligência artificial forte. Ela não fará outra coisa a não ser aquilo que ela foi programada para fazer. Eu também queria dar um conceito para vocês em relação à perspectiva tecnológica do que é a inteligência artificial. Ela possui um caráter interdisciplinar, e a inteligência artificial é inserida no subcampo das ciências da computação. Mas ela incorpora métodos, ideias e técnicas de estatística, linguística, inclusive nessa parte de linguagem natural, robótica, engenharia elétrica, matemática, neurociência, economia, lógica, filosofia. Então, quer dizer, realmente ela conecta vários campos do saber para o seu desenvolvimento. E quando a gente fala
em aplicação, muito mais, né? Aplicação da inteligência artificial. Bem, machine learning. Dentro, portanto, olhando na perspectiva tecnológica, dentro desta concepção de inteligência artificial como subcampo das ciências da computação, nós podemos trabalhar a inteligência artificial em duas perspectivas, como machine learning ou como regras lógicas e representação do conhecimento. Bem, a machine learning são máquinas de aprendizado que correspondem a uma categoria de aplicação da inteligência artificial. Já as regras lógicas referem-se ao quê? A inteligência artificial linear. Foi a primeira categoria de inteligência artificial aplicada. Na realidade, a inteligência artificial despontou na década de 50. Nós depois tivemos, na década de 70, uma pausa, porque ela só executava essas tarefas, jogar xadrez, extração de determinados dados de um documento. Só depois, quando a gente começou a falar sobre inteligência artificial por sistemas neurais que são semelhantes a um neurônio humano, mas não se comporta como o cérebro humano, né? E, portanto, são formadas camadas, à medida que a máquina ela aprende, várias camadas neurais são formadas, né? A ponto que o programador só consegue ter controle das 3 primeiras camadas. As máquinas acabam tendo milhões de camadas neurais e o programador também perde o controle. Por isso, quando no direito fala, olha, precisa ter a transparência, as empresas vão precisar demonstrar o algoritmo, como que foi tomada a decisão, na verdade o programador não vai saber responder isso, porque ele só tem controle das 3 primeiras camadas. Quando ela já tiver por exemplo, 100ª camada, que nem é muito, o programador já não sabe mais o que ela está fazendo e como ela decide. Isso é uma questão para a gente refletir em relação à responsabilidade civil. Bem, machine learning. O que quer dizer como conceito? São técnicas de inteligência artificial que possuem como base a detecção de padrões a partir de uma ampla exposição de dados. Uma das principais técnicas da machine learning é a das camadas neurais, que nós chamamos também de deep learning, né? Que é conhecimento profundo, porque ela vai aprendendo, ela vai fazendo novas conexões, novas camadas neurais são formadas e, portanto, ela vai decidindo e vai se comportando de forma diversa. Por quê? Porque ela vai realmente progredindo nesse sentido, porque ela está aprendendo. Aprendizado de máquina. Eu quis mostrar algumas características para vocês verem que não é igual ao aprendizado do ser humano, né? O aprendizado de máquina, neurônios, não se trata de um sistema neural igual ao do ser humano. Eles buscam representar realmente como neurônio humano. Até se vocês virem o desenho, é igualzinho o desenho do neurônio humano, né? Para falar como que eles desenvolveram o sistema neural da inteligência artificial. Mas não é igual ao nosso cérebro. Há semelhanças, mas não identidade. Aprendizado. Bem, a melhoria contínua relacionada à realização das tarefas. Tudo depende da quantidade de dados que a máquina está exposta, como a gente viu nos slides anteriores. Em relação às camadas neurais, após um tempo, quem criou a máquina não vai conseguir acompanhar essas camadas e é muito difícil explicar o comportamento da máquina, até porque ela vai fazer novas conexões e ela processa muitos dados. Impossível compreender como ela está se comportando depois de um tempo. Decisão. Com a melhoria da execução das tarefas, as decisões automatizadas são aprimoradas. O problema é que a gente perde o controle na questão da transparência, né? A gente não vai saber explicar direito como são essas decisões automatizadas e por isso que necessita sempre a inteligência artificial da revisão humana. A gente não pode deixar a inteligência artificial, isso é o que está sendo discutido hoje em dia nos relatórios, nas estratégias. As funções que ela for substituir dos seres humanos, de qualquer forma, precisa estar a revisão do ser humano, né? Exatamente para verificar essas decisões que são tomadas. Um exemplo só de aplicação que eu trouxe para vocês conseguirem visualizar é a detecção automática de spam. Né? Vocês podem ver quando vocês começam um novo e-mail, ou quando vocês começaram o seu e-mail, vocês antes recebiam muitos spams, né? Aí depois vocês começaram a falar isso é spam, né? E aí cada vez menos vocês encontram spams na caixa de entrada,
né? E cada vez menos pessoas que são seus contatos caem na sua caixa de spam. Então, quer dizer, isso foi melhorando. Por quê? Porque foi utilizando a inteligência artificial, exatamente a máquina vai aprendendo conforme o seu comportamento, conforme o que você considera um spam. E também os próprios e-mails, eles são pontuados. Às vezes, determinados títulos são propensos a serem spams. Então, por isso que a máquina já identifica e já joga na caixa de spams. Então, quer dizer, tudo isso ela vai aprendendo com o comportamento. Então, uma curiosidade, quem criou a lei anti-spam, os responsáveis pela criação da lei anti-spam nos Estados Unidos, foram 2 advogados, foram os criadores de spams, não foram nenhum cientista da computação. Eram 2 advogados que trabalhavam na parte de imigração nos Estados Unidos. E aí, quando viram, né, a internet surgindo, tudo, eles tiveram a ideia de disparar e-mails para qualquer pessoa, mesmo quem era cidadão americano, quer dizer, de forma indiscriminada, para prestar serviços para que a pessoa conseguisse regularizar sua situação de imigrante nos Estados Unidos. Ficaram milionários, começaram a dar, inclusive, consultoria, né, como fazer e-mails marketing. E aí eles que foram responsáveis pela lei anti-spam, porque as pessoas começaram a ficar chateadas e não gostavam de ficar recebendo tanto spam. Então, nós do direito que começamos com essa prática na realidade. Olha como somos criativos. Bem, regras lógicas e conhecimento representado. Nessa categoria, a gente pode compreender como sendo um conjunto de regras estabelecidas pelos programadores para buscar a automatização das decisões. É necessário modelar o sistema, inserir regras lógicas em uma linguagem de computador para permitir o processamento de dados e automatização das decisões. É o famoso if and else dos computadores. Se fizer tal coisa, faça tal coisa. Computador, se é o caso do xadrez. Se fizer tal movimento, faça outro movimento. Então, a gente vê que não existe novas conexões, são as regras que já são estabelecidas. Ou seja, quem programou a máquina de forma linear para jogar xadrez, na realidade, colocou todas as possibilidades de jogadas, e aí a máquina conseguia realizar as jogadas, não tinha novas criações. A máquina não criou novas jogadas. Inteligência artificial e direito. As aplicações de inteligência artificial, conforme o relatório da PricewaterhouseCoopers, do final de 2018, falou que nos próximos 15 anos gerará um aumento de 15,7 trilhões de dólares no PIB mundial. Portanto, está uma corrida em que nós verificamos 2 atores internacionais, Estados Unidos e China. Bem, em relação ao direito, o que a gente já está vendo de questionamento? Responsabilidade, principalmente em relação aos carros autônomos. Quem será responsável pelos acidentes? Será a responsabilidade objetiva? Ou será a responsabilidade subjetiva? Porque os seres humanos são responsáveis de forma subjetiva em acidentes de automóvel. A gente vai usar a teoria do risco, da forma como a gente aplica hoje em dia, ou o risco integral? Como que vai ser? Então, isso são questões que ainda está sendo discutido. O carro já está pronto, só não está realmente circulando, principalmente na Alemanha, que é um país que está mais adiantado, exatamente porque ainda não se acertou em a questão da responsabilidade. Discriminação. A discriminação a gente verifica quando tem aplicações de inteligência artificial para a seleção de currículos por empresas e contratação de trabalhadores. Existem vários documentos da União Europeia verificando a aplicação nesse campo, né, de seleção de currículos em mais de 50 países, e verifica-se, por exemplo, que a máquina acabava selecionando mais currículos de homens brancos, etc. Então, é um problema que a gente verifica, a questão da entrada de imigrantes, as máquinas de reconhecimento facial, a Grécia está utilizando nas suas fronteiras, então muitas pessoas, às vezes a máquina decide que a pessoa não pode entrar, porque é um suspeito em potencial, mas como que a pessoa vai saber como que a máquina decidiu isso, né? Quais são os elementos? Muitas vezes são questões discriminatórias. Planos de saúde também utilizam, inclusive no Brasil já existem ações, e em relação a determinadas decisões, até o aumento do valor do plano para determinado indivíduo,
E aí, às vezes, os advogados falam que gostariam de entender qual foi o algoritmo, como que se baseou a decisão, e o plano de saúde prefere até pagar a indenização, porque não vai conseguir explicar como que foi tomada a decisão. A questão não é só que não quer revelar, ser transparente, a questão é que a pessoa não vai saber explicar. A questão de crédito bancário é a mesma coisa. Créditos bancários são determinadas regras, são tomadas determinadas decisões pelas máquinas, mas também você não sabe, porque vai depender do programador e dos dados. Se os dados são produzidos em uma sociedade em que existem discriminações, uma sociedade desigual, isso vai ser revelado também pela máquina. Ela vai decidir dessa forma, por quê? Porque ela se baseia nos nossos dados. Esses currículos que foram selecionados, que eram de homens, brancos, etc., por quê? Porque a máquina recebeu dados de mais homens brancos que trabalhavam em determinado posto, porque reflete o que é a realidade. Por isso, a gente retorna com o quê? Com a necessidade da revisão do ser humano, para conseguir corrigir. Né? A gente não pode deixar isso correndo à solta, não é o funcionamento das máquinas. Fake news. Os bots, que são contas automatizadas, que também interferem nas eleições, né? Que foi inclusive o que eu selecionei para a gente estudar hoje nessa relação com a democracia, que é o caso da Cambridge Analytica, o caso do Macron Leaks, o caso do Brexit e etc. Bem, a fake news e as mídias sociais. Por que está se falando tanto de fake news e a sua conexão com a inteligência artificial? Bem, a verdade é, os políticos passaram a acessar uma quantidade elevadíssima de informação, que permite direcionar determinadas mensagens a um grupo específico de eleitores. Ou seja, aquilo que era o sonho de todo político se tornou realidade. Eu consigo entender o comportamento dos meus eleitores e consigo direcionar uma mensagem personalizada para aqueles. Quem que está mais predisposto a gostar de mensagem tal? Quem está mais disposta ou disposta a gostar mais de outro tipo de mensagem? E aí vai direcionando para conseguir o contato com essas pessoas. Bem, as mensagens são em massa. Né? Hoje em dia nós temos agora a resolução do TSE, né? Regulamentando essa questão da mensageria, né? Que eles deram o nome, serviço de mensageria, mensageria em massa, mas o que a gente teve nas eleições presidenciais ainda não tinha, era autorizado utilizar mensageria em massa sem nenhum tipo de critério, e elas são direcionadas e verifica-se o uso da tecnologia para manipulação de eleitores. Esse é o grande medo, né? Ferindo a democracia, porque a pessoa fica mais suscetível a determinadas mensagens. E às vezes também, que nem do Macron Leaks, foram disparados e-mails 2 dias antes da eleição. Quer dizer, talvez a pessoa que quisesse votar no Macron, quando viu aqueles e-mails que falavam que ele era corrupto, que tinha praticado diversas fraudes, ela mudou de candidato. Então, isso daí acaba impactando realmente no sistema eleitoral. Então, eu selecionei 3 casos recentes para a gente entender, né, os perigos que nós temos. Uma é as eleições nos Estados Unidos, de 2016, que tanto se falou, se teve, inclusive, também interferência da Rússia nessas eleições, e em que houve uma disseminação de diversas notícias enviesadas e a propaganda no Twitter por meio desses bots, que são contas automatizadas. Outro exemplo foi o Brexit no Reino Unido. Algumas contas automatizadas que operavam na Rússia disseminaram conteúdos também enviesados na mídia social, fornecendo falsas impressões aos eleitores. E o Macron Leaks também foram disparados milhares de e-mails 2 dias antes das eleições, atribuindo falsamente ao Macron prática de fraudes, crimes eleitorais, corrupção ativa, etc. E o problema é que eles faziam uma desinformação naquele modelo em que você utiliza informações verdadeiras e mistura com as falsas. Então, isso dificulta ainda mais para a pessoa analisar essa situação. Tropas cibernéticas, portanto, são verificadas em diversos países. A União Europeia fez um estudo em fevereiro de 2019, identificou 28 países utilizando essas tropas cibernéticas, e o que é importante destacar é que foram utilizadas tanto por democracias como estados autoritários. Porque as pessoas costumam achar que essas tropas cibernéticas são mais utilizadas e ocorrem mais em países autoritários. Mas, na verdade, as democracias utilizaram, o que se verifica
é que as democracias se utilizaram muito bem dessas tropas cibernéticas, inclusive melhor do que em países autoritários, em algumas situações. Então, elas foram utilizadas para buscar a manipulação da opinião pública. Pessoal, eu falo muito da manipulação, mas é claro que existe o outro lado da moeda, por isso que nós do direito precisamos estudar essa questão das fake news, da questão do disparo de mensagens em massa. Por quê? Por um lado, principalmente, por exemplo, se a gente for ver nas eleições municipais agora desse ano, os candidatos pequenos para disputarem, a única ferramenta de conseguirem chegar aos eleitores vai ser por meios eletrônicos. Né? Então, claro que isso facilita a gente ter uma democracia em que o cidadão consegue se conectar com aquele que talvez seja o seu representante. Mas, por outro lado, também não se pode utilizar... A fake news acaba distorcendo, né, essa função que facilitaria, principalmente candidatos pequenos, porque aqueles que são conhecidos, e por isso que a gente verifica nas democracias em que tem a possibilidade de reeleição, que geralmente os candidatos são reeleitos, por quê? Porque são conhecidos. Então, quer dizer, para tentar ter uma igualdade na disputa eleitoral, claro que é interessante utilizar de recursos, de tecnologias, para o envio das mensagens. O problema são as fake news, né, que distorcem todo o sistema. Então, tropas cibernéticas, o que a gente verifica? Discursos de ódio, como a gente está verificando, e no mundo todo, ameaças a usuários de internet que criticam o governo, isso é visto no mundo inteiro. A gente tem, inclusive, estudos de caso em relação à Rússia e o México, que foram identificadas tropas cibernéticas para atacar especificamente jornalistas, políticos dissidentes. Os bots utilizados pelos atores políticos, inclusive a União Europeia falou que as tropas cibernéticas foram identificadas e inclusive eles conseguiram estudar profundamente em países como Argentina, Irã, México, Filipinas, Rússia, Arábia Saudita, Coreia do Sul, Síria, Turquia, Venezuela. Veja, a Argentina também está nesse rol, né, de utilização de tropas cibernéticas. E por isso que eu falo, a gente não pode também acreditar que só países autoritários utilizarão. Mas são 28 países, né, que utilizaram, os Estados Unidos também. Problema das fake news e o uso dos bots. Eles ampliam as vozes e as ideias marginais em diversos países, pois essas ideias recebem o apoio de diversos likes, shares, retweets, e que são realizados todos por máquinas, e as pessoas acham que são pessoas mesmo, indivíduos, né? Cria-se um falso senso de popularidade daquelas ideias, né? E acaba fortalecendo determinadas ideias, que são, na realidade, desinformação, que são ataques, que são discurso de ódio. Então, isso acaba distorcendo o nosso cenário político com toda certeza. E hoje em dia a gente tem, inclusive, o que é chamado de deepfake, né? Que, inclusive, voz, vídeo podem ser criados pelas máquinas e as pessoas acham que realmente são as pessoas que estão fazendo isso. Então, quer dizer, é mais fácil ainda fazer com que a pessoa acredite naquilo que está sendo dito, feito. E, bem, as democracias estão, sim, manipulando as redes sociais, e isso é um problema, né? Que é interessante nesse relatório recente, porque foi toda uma equipe de mais de 50 pesquisadores, né, que desenvolveu esse relatório sobre as questões éticas da inteligência artificial. Eles apontam que os regimes autoritários não correspondem aos melhores e mais organizados para a manipulação de redes sociais, porque, inclusive, as redes sociais são muito controladas por eles, então não tem o uso da forma, por exemplo, no Brasil, né, como nós utilizamos as redes sociais, né, não tem uma liberdade dessa forma. Então, em democracias, acaba sendo um cenário mais interessante para utilizá-los. E o caso da Cambridge Analytica, falando em Facebook? Bem, ela é uma empresa, para os que não viram ainda o caso, ela é uma empresa de ciências de dados que tornou-se muito famosa por acessar mais de 50 milhões de contas no Facebook para direcionar propagandas eleitorais aos eleitores mais propensos psicologicamente a aceitarem as mensagens disseminadas.
Então, é um tipo de manipulação, claro, e pior, né? Uma manipulação do processo eleitoral. Então, exemplo de aplicação da inteligência artificial nesse contexto, nós temos esse caso da Cambridge Analytica, e que tinha o objetivo de manipular eleitores, sendo que provavelmente foi utilizada nas eleições presidenciais de 2016 nos Estados Unidos, e isso gerou uma onda de desconfiança em diversos lugares no mundo, principalmente na Europa, né? Foi aí que nós verificamos todo esse movimento da GDPR, né, e toda a preocupação, né, qual seria o futuro, né, da democracia, tendo em vista o que estava sendo despontado, que estava se despontando. Falta de tolerância. Falta de tolerância é outro sintoma que nós verificamos com a utilização da inteligência artificial para, por exemplo, propagar discursos de ódio e ideias discriminatórias. Por quê? Porque também nós verificamos nesse ambiente digital a criação de bolhas, né, que a gente chama de bolhas, porque as pessoas se conectam com pessoas que você gosta. Né? Na sua rede social são seus amigos, são seus contatos, pessoas que você gosta e que têm ideias parecidas com a sua. Então você acha que aquilo é a realidade, né? Porque você só fala com aquelas pessoas. E se você não gosta de determinada pessoa, você só exclui, né? Você não precisa nem se justificar, só tira, né? Aquela pessoa, você nem vai escutar mais o que ela fala. Então, o indivíduo passa cada vez mais a ser exposto a poucas opiniões, poucas visões diversas, reduzindo a tolerância àqueles que possuem opiniões diversas, porque você não se expõe àquilo que é diverso. Inclusive, o Twitter, junto com o MIT, criou um que é chamado um plugin para causar o que eles chamam de serendipidade, né? Ou seja, as pessoas, de quando em quando, elas são expostas a tweets totalmente diversos da sua opinião, para você ver o que está acontecendo no mundo, e você não ficar só seguindo aquelas pessoas que você gosta e vendo tweets que lhe agradam. Então, é exatamente para você ficar sendo exposta a opiniões, a visões diferentes de mundo. Então, o que a gente verifica? A questão da pluralidade, né? A gente verifica um ambiente na esfera digital de disputas morais, e não é possível sobreviver à democracia sem pluralidade. Então, se a gente tenta arrasar a pluralidade, tenta fazer uma ditadura da maioria, também é um problema, né? A gente não consegue efetivar realmente os princípios básicos de um Estado democrático de direito. Também a gente verifica o que? A questão da liberdade, que é ameaçada pela falta de tolerância. A gente verifica cada vez mais ambientes de tensão, de ausência de tolerância, de violência, né? A perda de liberdade, porque a pessoa fica com medo de se manifestar, porque não sabe o que vai acontecer, ela é ameaçada, o seu espaço, né, acaba sendo reduzido e a pessoa sempre se sente atingida, né? Então, às vezes você olha e fala, não, é melhor eu nem falar, porque lá que me interpretam de outra forma e eu começo a ser atacado, etc. Então, quer dizer, tudo isso a gente vê que está se intensificando. E ainda mais, por exemplo, quando a gente vê em questões políticas, efetivamente. Então, a grande questão, a democracia sobreviverá nesse cenário, né, que a gente está vendo? Bem, eu até quis apresentar dois autores, mas existem outros, que é o Jamie Bartlett, que inclusive tem um observatório de redes sociais, e o Kai-Fu Lee, que foi presidente da Google China, que são dois que falam que hoje em dia a democracia já não serve mais para a economia nesse mundo digital. A democracia era importante há 200 anos atrás para a economia, precisava de uma igualdade nas relações comerciais, foi importante naquele momento. Atualmente ela não é mais benéfica para o aumento de riquezas. Por quê? Porque nós estamos vendo monopólios, oligopólios, e também estamos vendo que precisamos de dados. Se a gente começa a respeitar muito a privacidade dos indivíduos, a gente já começa a não ter os dados. E como que eu vou desenvolver aplicações de inteligência artificial? Né? E então, não é interessante economicamente. Esse PIB, esse aumento do PIB de 15,7 trilhões de dólares que será gerado, vai ser tão interessante. Né? Como que eu vou disputar uma corrida se eu protejo os dados dos meus cidadãos e, por exemplo, a China não tem uma
Lei Geral de Proteção de Dados, um regulamento geral europeu, né? Então você fica em desvantagem. Os Estados Unidos também não possuem. Possui, por exemplo, o estado da Califórnia atualmente, mas não tem um estado. Então, quer dizer, como que você vai competir nesse cenário? É melhor não ter. É melhor um estado mais autoritário nesse caso. É isso que estão mencionando, né? E o Estado está apoiando a aplicação da inteligência artificial porque quer que se fortaleça economicamente. Então, o Estado está estimulando o aumento crescente de dados para melhor aplicação da inteligência artificial. Se vocês forem ler o livro Inteligência Artificial, do Kai-Fu Lee, inclusive ele fala que o governo chinês, ele desocupou bairros e criou bairros, ruas, só para startups, para aplicação de inteligência artificial. E eles que estão pagando, os indivíduos não precisam pagar aluguel. O presidente fala com as famílias, para as famílias não falarem mais para os seus filhos serem funcionários públicos, e sim para criarem startups. Então tem um movimento realmente do Estado participando para o crescimento, né, de aplicações, para o desenvolvimento de aplicações da inteligência artificial. E, inclusive, o próprio Kai-Fu Lee fala, olha, a lei de proteção de dados não é benéfica, porque para a aplicação precisa ter dados. Então, não vai ser bom para a China, portanto, nunca vai ter. Então, se você partir do pressuposto, como muitos falam, que agora a corrida para esse 15,7 trilhões de dólares de acréscimo no PIB mundial é a corrida do tudo ou nada, vão ficar dois atores, os que produzem e desenvolvem aplicações de inteligência artificial e os consumidores, os estados que vão simplesmente só consumir esses produtos. Monopólios são mais eficientes nesta corrida. Mais dados, mais poderes computacionais, mais eficiência. Por quê? Porque os dados não ficam disseminados em várias startups pequenininhas, como até o Kai-Fu Lee fala. A ideia da China é congregar várias startups em uma só, tornar algo pesado, ligando inclusive a internet das coisas, o mundo offline e online. Então, quer dizer, eu preciso de empresas robustas e com ajuda, inclusive, estatal para a formação disso. Então, mais dados são obtidos e a gente vai permanecer nesse eterno looping, e por isso a democracia não é benéfica para esse desenvolvimento, conforme essa visão. E aí a grande questão, né, que inclusive o Jamie Bartlett fala uma coisa, se eu perguntar para você prefere usufruir do dinheiro gerado pela inteligência artificial em troca da sua liberdade individual e da sua privacidade, ou prefere preservar a sua liberdade e ficar sem a prosperidade gerada por novas aplicações de inteligência artificial? Talvez desempregado, talvez na miséria, o seu estado pobre, sem nenhuma condição. Qual que você acha que é a tendência da resposta em relação aos indivíduos? Esse é o que o Bartlett fala. Pense no indivíduo, né? Ele pensando não como cidadão efetivamente, mas como membro de uma sociedade civil, né? Que você busca interesses individuais, né? E como que você quer sobreviver a isso? Então, aí de novo eu pergunto, ela vai poder sobreviver à democracia? Aí eu pergunto para vocês, o que importa para o ser humano? Nós vivemos para a economia ou a economia possui uma natureza instrumental para as nossas vidas? Né? A gente inverteu isso. A inovação, criatividade e ciência. Vocês acham que é possível ter o desenvolvimento da ciência em um ambiente autoritário? Porque, na minha visão, inovação, criatividade e ciência necessita de um espaço livre, não um espaço asfixiado. Ela se torna presa a ditames impostos por uma autoridade, torna-se incapaz de expandir a busca de novas oportunidades, mesmo a criação de dados. Vocês, com medo para desenvolverem as suas teses de doutorado, suas dissertações, vai impactar isso em relação aos dados gerados. Por quê? Porque vocês estão com medo, né, do desenvolvimento da sua atividade científica, da sua produção científica. Então, esses ambientes, assim, a gente, na minha visão, a gente pode considerar que, num primeiro momento, realmente é melhor não ter um Estado democrático, né? Não proteger a privacidade. Claro que, no primeiro momento, é melhor não ter a Lei Geral de Proteção de Dados e ir coletando os dados. Mas, no segundo momento, não vai dar para prosperar a ciência, a tecnologia, ter a inovação e acompanhar toda a mudança da sociedade
no ambiente autoritário. Então, a questão é, você quer só ganhar a corrida de curto prazo ou de longo prazo? Né? Essa é a grande questão. E será que a gente não consegue proteger a privacidade dos indivíduos e, ao mesmo tempo, desenvolver novas aplicações de inteligência artificial? Claro que nós conseguims, né? A questão da proteção de dados, o que é? É o consentimento do indivíduo, e é um consentimento que a pessoa entenda o que ela está aceitando fornecer de dados, porque é interessante para ela, em contraprestação a receber algo, porque na internet, o que é gratuito, na realidade, é porque você é o produto, né? Tudo que as pessoas fornecem, mesmo o Facebook é uma plataforma online gratuita, porque você é o produto, porque você vai receber as propagandas. Mas você, desde que você saiba isso, tudo bem, né? A questão é o consentimento esclarecido dessa questão e não ter manipulação política, outros tipos de uso, mas essa a grande questão. Será que a gente não consegue equilibrar realmente? Então, eu tenho muitas reservas em relação a opiniões que a democracia não serve mais para a economia nesse mundo digital, porque, na realidade, para desenvolver mais dados, a gente precisa de liberdade. Além disso, um espaço intolerante e violento, após decorrer anos, torna-se muito difícil a prosperidade econômica, porque o medo não permite que nós aceitemos o risco. Nós vamos ficar com medo de arriscar. E, novamente, isso impacta na criatividade, na inovação e na ciência. Então, a aplicação da inteligência artificial pode iniciar em um ambiente autoritário. Porém, na minha visão, esse modelo esgota-se e, novamente, a liberdade lutará pelo seu espaço, porque a democracia depende da liberdade, da pluralidade, da tolerância. Enfim, o que eu quero que vocês reflitam é que o dilema liberdade e segurança é antigo. A gente sempre teve essa questão. Mais liberdade ou mais segurança? E a gente busca o equilíbrio. Quando a gente tem muita segurança e pouca liberdade, temos um Estado muito autoritário. Mas a questão atual são os desafios que nós estamos enfrentando. Isso que está diferente, o contexto está diferente, mas o dilema é o mesmo. Então, o que a gente precisa pensar é como equilibrar a liberdade e a segurança. E uma coisa é certa, é necessário garantir que a liberdade e a tecnologia se desenvolvam de uma forma livre, até para que as aplicações sejam benéficas e permitam que a gente habite um ambiente digital e um mundo, né, que a gente tenha liberdade, né, que a gente encontre esse equilíbrio e não afete realmente a ideia da democracia, né? Então, essas são as considerações que eu queria apontar para vocês. Espero que não tenha alongado muito, que eu não estou vendo aqui o reloginho. Mas muito obrigada. Aqui eu deixo os meus contatos. Também passei para o professor Jair os slides para quem quiser. E, enfim, aqui também o grupo de TechLoss. Nossas reuniões do grupo de estudos do IA estão sendo online. Então, se vocês quiserem se cadastrar no nosso formulário, a gente envia o link do Google Meet e vocês podem participar. E elas estão abertas a todos. Bem, muito obrigada e eu passo a palavra ao professor Jair. Muito obrigado, professora Cristina. Foi verdadeiramente uma grande aula, muito instigante e desafiadora para as nossas preocupações teóricas e principalmente para a nossa vida social e vida política, já que é um tema a qual não há, no mundo atual, vida fora do mundo virtual, né? Então, é muito importante todas essas questões e muito interessante a abordagem que você nos trouxe. Para aproveitarmos aí a presença da professora Cristina, eu gostaria de saber se a professora teria tempo e disponibilidade para responder algumas perguntas Claro. dos nossos alunos que mandaram Prazer. aqui, estão parabenizando e muito ansiosos. Eu vou fazer um bloco de perguntas, porque aí pode ser que tenham perguntas que se relacionem, tá ok? Tá bom. Vamos lá, a primeira pergunta do Vini Pellegrino. Ele tem duas perguntas. A primeira diz o seguinte: sobre a questão das camadas e a responsabilidade civil pela tomada de decisão. Mesmo em camadas mais distantes das primeiras,
Em alguns casos, é possível associar eventual falha ou erro às 3 primeiras, controladas pelo programador? Se há algum problema nas 3 primeiras, eu consigo vincular? E a outra pergunta dele: com base em algumas variáveis, idade, gênero, sobre a composição do eleitorado atual e em um futuro próximo, incluindo os resultados das últimas eleições e o comportamento adotado no passado, é possível criar um modelo para testar prováveis resultados das eleições futuras? Essas são as 2 primeiras questões do Vini. Você quer responder ou eu Eu colho acho mais melhor, alguma? senão depois eu vou esquecendo. Então, Uhum. acho que À vontade. fica melhor a dinâmica. Bem-vindo. Olá, boa noite e ótimas questões. Então, até me dá uma oportunidade também de complementar em relação a essa questão. A primeira, em relação às camadas neurais, o que acontece? Você pode, sim, analisar o algoritmo primeiro e como que o programador fez, né? Aquela aplicação, desenvolveu aquela aplicação de inteligência artificial, como foram feitas as primeiras camadas neurais, etc., para ver, né? Por exemplo, se não houve um erro, se não foi algo doloso, né? O que realmente foi feito. Mas, depois disso, assim, se a gente verifica que estava tudo correto, nesse sentido, que não teve nada realmente voltado a prejudicar determinada pessoa, às vezes praticar um ilícito civil, ou até às vezes penal, dependendo da situação, né? Se a gente verifica que não teve, não foi desenvolvido dessa forma, a questão é, a gente não tem o controle do restante, se depois a própria máquina fez determinadas conexões que acabou gerando determinado dano, né? Então, sim, a resposta que eu diria, sim, no início a gente pode ver, inclusive é por isso que hoje em dia se discute muito a questão da ética dos programadores, né? E também se questiona quem vai ser responsável. É uma responsabilidade em elegendo, vai ser uma responsabilidade solidária entre a empresa e o programador, como que a gente vai fazer? Isso são questionamentos hoje, né? E se debate muito em relação a isso. Mas como eu até falei, a questão da discriminação. Não é que o programador foi lá e fez, desenvolveu um programa, elaborou um código para tomar decisões discriminatórias. A questão é que os dados eram a realidade da sociedade acaba refletindo a decisão da máquina, né? E quando é uma sociedade desigual, a máquina também vai tomar determinadas decisões discriminatórias. E isso é um problema, por isso que precisa da revisão humana. E por isso que, Vini, precisa do acompanhamento. Mesmo que a gente não consiga controlar todas as camadas, as decisões precisam ser revistas por um ser humano, né, para verificar, não é deixar simplesmente ela automaticamente realizar tudo, a gente precisa sempre revisar. Em relação à questão dos eleitores, tudo, olha, na realidade até uma realidade, viu, Vini? Porque o professor Evandro, do nosso grupo de Tech Law, ele estuda já há anos linguagem natural, e ele desenvolveu uma máquina, tanto que ele tem até um grupo que chama Grupo Serenata de Amor, né, para acompanhar as eleições, e eles desenvolveram uma máquina, né, uma aplicação de inteligência artificial, para ele tentar, que seria a máquina preditiva, o resultado do impeachment da Dilma. E o que ele viu, e eles faziam tudo isso coletando dados do Twitter, né, que eles estavam acompanhando, porque os políticos, né, eles acabam se manifestando muito pelo Twitter. E o que ele viu é que, questão de 2 dias, se ele não mudasse o código, já dava distorção no resultado da máquina, porque mudava tanto a linguagem, como as pessoas se manifestavam, que o acompanhamento tinha que ser praticamente diário, porque as próprias pessoas mudavam a forma como elas falavam e como a máquina captava no Twitter, né? Então ele foi regulando, a verdade o resultado foi, eles acertaram, que teria o impeachment, o resultado final, que a gente chama de máquinas preditivas, né? E realmente acertou, claro, tudo isso, essas máquinas preditivas, elas não fazem futurologia, tudo são fórmulas que eles fazem baseadas na probabilidade, modelos bayesianos que eles utilizam,
Então, é estatística e probabilidade, só que a máquina consegue processar muitos dados, o que as pessoas estão debatendo. O professor Evandro também, sobre as fake news, ele fez um levantamento quanto que foi a rapidez da proliferação, a disseminação de fake news nas eleições presidenciais, tanto por parte que eram fake news contra o Haddad, como contra o Bolsonaro. E ele viu que a velocidade era intensa, ele queria estabelecer uma curva para ver quanto tempo que demorava para acabar com a imagem de um candidato, né? Disseminar muito rápido. Então, isso é um estudo que ele está desenvolvendo agora. Então, quer dizer, sim, hoje em dia as pessoas buscam, né, desenvolver máquinas preditivas, verificar o comportamento dos eleitores, mas tudo não assim, o que eu gosto de desmistificar são regras de probabilidade. Tem um programador lá, ele vai fazendo código para coletar os dados, claro, isso é até bem difícil, né, para fazer essas aplicações, mas são regras de probabilidade para conseguir essas máquinas preditivas, que inclusive atuam hoje em dia no mercado financeiro também. Bom, temos agora duas perguntas também do Leonardo. Queria saber se a professora enxerga alguma forma de o direito acompanhar de forma efetiva o avanço das tecnologias que enfraquecem a democracia, seja pela característica de camadas e inescrutabilidade ou potencial de vigilância. E a outra pergunta, se a professora entende que as máquinas, justamente por obedecer comandos prévios, quando usadas em sistemas institucionais como seguro social, banco de dados, policial, bancário, são formas de automatizar e aprofundar as desigualdades sociais. Bem, obrigada, Leonardo, também excelentes questões. Olha, para o direito, claro, sempre é muito complicado, porque o direito demora, né, para o desenvolvimento, por exemplo, da aprovação de leis. A gente, inclusive, está debatendo a questão das estratégias, né, o plano estratégico nacional para a inteligência artificial. Mas, ao mesmo tempo, né, o direito também não pode se excusar disso. E na questão que eu vejo, principalmente a questão de soluções de litígio, eu acho que a arbitragem também vai acabar se despontando como muito forte nessas questões, até para poder acompanhar, e é o que, inclusive, essas empresas acabam sempre apontando que para a solução de conflitos, apontando tendo a cláusula, né, arbitral, isso vai ser uma possibilidade, porque na realidade o que eu acabo vendo, Leonardo, que também o judiciário, quando receber, imagine como que o juiz vai também se atualizar a todo momento das modificações das novas tecnologias. É muito difícil. Já vai ser difícil agora com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? A aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Nós verificamos até alguns problemas. Antes mesmo de entrada em vigor, teve o sistema, o CIMI, né, que é o Sistema de Informação e Monitoramento Inteligente do Estado de São Paulo. Vários advogados entraram com ação contra esse CIMI porque as operadoras de telefonia celular repassavam os dados para o IPT, para o IPT fazer aquele mapa, que até hoje vocês podem ver no site do Governo do Estado de São Paulo, para saber quais municípios estão na zona laranja, amarela, etc., para verificar o isolamento das pessoas. O isolamento é verificado pelo celular, o sinal, se você está se movimentando ou não, se está dentro de casa ou não. Então, muitos advogados falaram que não sabiam se realmente estavam anonimizados, eles não queriam estar dentro do rol do CIMI, e aí também tem a questão da necessidade, da urgência, calamidade pública, questão de saúde, né? E o que acontece? Vários entraram com esses questionamentos no judiciário, e o TJ de São Paulo decidiu diversas vezes utilizando a LGPD, mas utilizou de uma forma que já até me causou preocupação, o que vai acontecer no nosso futuro, porque a decisão foi o seguinte, olha, os advogados não demonstraram que a anonimização por agregação, que é a forma como é feita a anonimização que é repassada para o IPT, não demonstraram que a anonimização permite a reidentificação, ou seja, que eu conclua quem é o indivíduo, né, daqueles dados.
Então, por conta disso, na realidade, aqueles advogados perderam. Mas qual que é a questão? Como que os advogados vão conseguir provar como é feita a anonimização por agregação, se no próprio pedido eles queriam saber como é feita a agregação, né? Porque tem vários tipos de anonimização, a agregação é uma delas, mas a agregação pode ser de várias formas, porque a agregação você junta várias informações para não permitir a reidentificação das pessoas. Quer dizer, quem tem que explicar é a operadora de telefonia. E até por questão de transparência. O problema não é o Cine, mas o problema é a falta de transparência, porque não tem explicação como é feita. Por exemplo, porque uma anonimização por agregação, às vezes, se é um indivíduo que mora numa zona distante ou uma região rural, ele vai ser reidentificado com toda certeza. Olha, só tem um habitante e um sinal. Não importa se não tem o nome, você vai saber de quem que é. Né? Então, claro, e a gente vê vários casos, escândalos, tanto nacionais como internacionais, de reidentificação, porque a anonimização não foi correta. Por que não pode explicar, né, como que é feito? E o que acontece? Na LGPD, no artigo 42, fala que tem que ter a inversão do ônus da prova. E nesse caso era um caso de inversão do ônus da prova, e quem tinha que provar eram as operadoras, como era feito. E não foi feito. Então, o que eu estou querendo exemplificar com esse caso é que, na realidade, a gente vai ter muitas dificuldades mesmo, inclusive para os próprios magistrados poderem acompanhar, porque eles também não são obrigados a saber tudo de tecnologia e acompanharem todas as mudanças, além das mudanças legislativas e de todos os assuntos. Né? Então, claro, ter várias especializadas, isso é também fato, mas ainda assim a gente tem vários problemas. A minha questão é, para o direito poder acompanhar, o principal é ter um código de ética, estratégia, uma ética e uma estratégia para uma inteligência artificial confiável. Pelo menos são parâmetros que vão permitir que a gente acompanhe as modificações. E em relação à segunda pergunta, eu esqueci, Jair, eu não falei que eu esqueço. Qual que era a segunda pergunta do Leonardo? Desculpa. Era sobre a desigualdade social, se pelas máquinas obedecerem comandos prévios, isso pode automatizar e aprofundar as desigualdades sociais. Sim, se a gente não tiver Leonardo, se a gente não tiver uma revisão humana, pode aprofundar ou perpetuar. Na realidade, o que eu mais considero é que vai perpetuar aquilo que existe, e a gente não vai conseguir corrigir a realidade social se a gente simplesmente não deixar a máquina decidir com base nos dados que nós produzimos e com base no nosso passado, porque os dados são relacionados a produções passadas. Então, para a gente sempre progredir e efetivar cada vez mais os direitos fundamentais e buscarmos sempre uma sociedade justa e equânime, igualitária, a gente precisa ter a revisão humana, sem sombra de dúvidas, para corrigir. E é por isso que é importante nós termos uma estratégia nacional de inteligência artificial, nós termos parâmetros para uma inteligência artificial confiável. Inclusive, a União Europeia está discutindo a criação de uma agência nacional de inteligência artificial para regular. Eu ainda tenho minhas dúvidas, né, se vai ser eficiente ou não. Eu ainda preciso analisar com cuidado todas as possibilidades, mas é uma forma que estão vendo. É da mesma forma que a gente vai ter tem a previsão, mas ainda não foi instituída a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, teria uma autoridade nacional para inteligência artificial para estabelecer esses parâmetros e acompanhar as mudanças e tentar evitar essas discriminações, né? Obrigado, professora. Acho que o Fernando tem uma pergunta também, não é, Fernando? Fique à vontade. Sim, eu tenho uma pergunta, professora. Bom, primeiro eu queria agradecer, enfim, foi excepcional a exposição e eu não podia ser diferente, enfim, sendo a senhora da escola que é, e então, muito obrigado, de fato, assim, de verdade, de coração, por ter dividido essa tarde conosco. Eu tenho uma dúvida sobre a aplicação da inteligência artificial nas decisões judiciais. Faz um tempo o STF anunciou o robô Vitor, enfim, daí começou a se discutir sobre a automatização das decisões, se iria ser usado para isso ou não. Mas, de qualquer forma,
como a senhora falou durante a exposição, a pandemia acelerou muito as coisas, e o Fux, agora, nessa semana, no final de semana passada, no discurso dele no CNJ, acho que foi um discurso de posse, no começo da semana, estou meio perdido no tempo, ele falava que os julgamentos passarem a ser mais virtuais, enfim, o Poder Judiciário tinha que garantir o expediente para atender o público, mas sinalizando que o uso das tecnologias, enfim, ia ser uma tendência cada vez mais intensificada em âmbito do Poder Judiciário. Eu imagino que a aplicação dessas inteligências e desses robôs também vão ser cada vez mais frequentes e mais comuns. Eu queria ouvir um comentário da senhora sobre isso. Bem, primeiramente, Fernando, olha, o prazer é meu de estar aqui o início, né, da noite, né, que começou às 6 horas, e eu fico muito feliz de poder debater, enfim, também apresentar um pouco do desenvolvimento da minha pesquisa, e fico muito feliz de receber um convite do professor Jairo, estar aqui a sua participação, e, como eu falei, sempre muito elogiado a sua pessoa, né, então, eu agradeço as suas gentis palavras, para mim são muito importantes. E, assim, em relação à sua questão, Fernando, olha, tem muitos, inclusive tem um autor que chama Alexandre, esqueci o sobrenome agora, ele é professor de Santa Catarina, que fala do juiz robô, né, que falou do juiz em várias instâncias, seria o juiz que analisa a petição, o juiz que decide, então várias instâncias de um juiz robô. Então, muito está sendo questionado em relação a isso. O professor Richard Sussekind, que ele é inclusive o consultor da rainha sobre o futuro, né, das novas tecnologias, quais são as estratégias do governo. Ele é formado em Direito e Engenharia de Software, e ele lançou um livro, né, que são Cortes Online, né? Foi um livro recente, começo do ano, e bem interessante, né, na situação de pandemia. E qual que é a grande questão, né? Até que ponto nós podemos automatizar, né, as decisões e aplicar a inteligência artificial para aprendizado de máquinas, né? Ou seja, para aprender e começar a decidir sozinha a máquina. Bem, eu acho que, assim, na minha visão, isso não é possível. Se o juiz não dá para ser substituído. Até porque, como eu mencionei, a característica da inteligência artificial é exatamente não ser flexível e não compreender conceitos e significados. Ela só vai decidir conforme regras. Ela vai ser muito útil para o judiciário, mesmo para os advogados, promotores, defensores, etc., para o que a gente chama de data mining, né? Que é a mineração de dados. A gente consegue processar rápido e fazer pesquisas, né, muito rápidas, e isso vai facilitar muito, com certeza, o trabalho. Agora, decidir, né, aí você precisa ter uma flexibilização, né, do pensamento, você precisa interpretar como que a máquina vai fazer isso. A gente tem dificuldade de ter parâmetros hermenêuticos, né? Até hoje a gente sempre discute, etc. Como que vai ser possível, né? O que eu sei, inclusive foram juízes daqui do estado de São Paulo, e não é inteligência artificial, é só automatização, já tem aplicação de despachos. Então, quer dizer, quando passa determinado prazo, os despachos já são automatizados, né? E eu acho que aí o juiz simplesmente tem que verificar, dar o ok se está tudo certo no despacho, e ele já é publicado. Mas a decisão é inviável. Mesmo o despacho, o juiz tem que analisar se está correto ou não. Nós temos a resolução do CNJ agora, estou tentando lembrar o número dela, esqueci, mas foi desse ano, sobre a ética da inteligência artificial aplicada, né, no Poder Judiciário, exatamente com esse receio, né, de quais serão os desdobramentos. Então, assim, a gente está discutindo, é muito complicado, porque precisa de um juiz para corrigir aquilo que é discriminatório, precisa de um juiz, né, para revisar as decisões da máquina. A máquina pode ajudar em extração de dados, mineração de dados, novas conexões, verificar o que os outros tribunais, até para uniformizar mais as nossas decisões, dar mais segurança jurídica. Isso pode ajudar e vai ajudar muito.
Mas agora decidir não, né? Eu considero assim, a decisão é um processo de interpretação, é um processo que exige um conhecimento, né? Um saber e flexível humano. Então, assim, eu sei que tem defensores, mas eu particularmente não sou defensora em relação ao Poder Judiciário, só para essas aplicações mesmo, e até só para, a título de curiosidade, Fernando, na Inglaterra, hoje em dia, já tem, e eu não sei nem como que a OAB vai tratar dessa questão, mas na Inglaterra tem empresas agora que prestam consultoria exatamente desenvolvendo máquinas preditivas para saber, por exemplo, qual que é a sua probabilidade de ganhar determinada ação com essas máquinas. Então, eles avaliam o seu caso, aí eles falam qual que é a possibilidade de você cair com o juiz tal, 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 se ele vai considerar liminar ou não, exatamente antes da pessoa, por exemplo, iniciar um processo judicial, que lá é caríssimo, então a pessoa precisa pensar muito bem se iniciará ou não. E aqui no Brasil já estão discutindo, parece que até a Deloitte já está levantando dados para desenvolver esse tipo de serviço, né, que são máquinas preditivas em relação a resultados. E o que eu falo, eu não sei como que a OAB vai fazer, porque não sei se eles vão considerar como consultoria jurídica, como não, então não poderia ser empresa, teria que ser sociedade de advogados, aí eu não sei. Na Inglaterra já é autorizado como empresas e realmente eles estão fazendo esse serviço. Quer dizer, essa questão para verificar, analisar os dados, verificar a probabilidade, vai ajudar os advogados, claro. Mas agora ser criativo para desenvolver determinados argumentos, desenvolver petições e criar dados, mais dados para as máquinas, isso vai exigir o trabalho criativo dos advogados. Então, para mim, nem juízes, nem advogados, nem promotores, nem defensores vão ser substituídos. Vai existir uma interface, cada vez mais a gente vai utilizar a tecnologia, a inteligência artificial, para facilitar naquelas tarefas que nós não somos tão bons, né? Processamento de muitos dados, decisões, né? Fatos, aqueles processos judiciais elevados, gigantes, né? Que duram décadas. Então, quer dizer, processar os dados vai facilitar muito. Mas o trabalho final, não acho. Obrigado. Perfeito, satisfeitíssimo. Desculpa te cortar. Eu que agradeço. Se a professora me permite, professora Cristina, eu teria uma pergunta também, porque eu estou Claro. muito curioso em ouvi-la. Mas antes eu quero cumprimentar a nossa audiência que está nos acompanhando no Facebook. Tive a notícia aqui que um grande colega, um grande parceiro do nosso programa está nos acompanhando, o Dr. Fausto de Moraes, que é membro e fundador da AIDIA, Associação Ibero-Americana Direito e Inteligência Artificial. O professor Fausto manda os parabéns e as congratulações para a professora Cristina, está nos acompanhando aí direto do Rio Grande do Sul, ele que também atuou na construção do projeto Vitor também, o Dr. Fausto de Moraes, aí do programa do IMED em Passo Fundo. Muito obrigado pela audiência, professor Fausto. Uma das questões, professora Cristina, que esteve sempre presente na sua fala foi a necessidade de que os desenvolvimentos da inteligência artificial estivessem, em alguma medida, relacionados ou dependentes de uma revisão humana. Ou seja, em última medida, todos esses progressos, esses desenvolvimentos científicos deveriam estar, em alguma medida, sendo supervisionados, limitados pelo ser humano. É sobre esse ponto que eu gostaria de ouvir um pouco a sua opinião. Por quê? Porque me parece, assim, e é uma percepção apenas de cidadão e não de pesquisador no tema, me parece que a técnica, a ciência, no decorrer dos seus desenvolvimentos, elas se distanciam cada vez mais do mundo da ética. Ética e técnica cada vez se tornam mais distantes, tornando a técnica e a ciência uma entidade quase autônoma,
E o que eu quero dizer com isso? Autônoma no sentido de se desenvolver e se progredir independentemente da vontade humana em muitos momentos. Parece que no mundo científico há uma força da ciência que os cientistas que são dependentes das suas descobertas e não as descobertas dependentes dos cientistas. Você acredita que nesse cenário ainda há espaço para uma limitação da atividade e dos desenvolvimentos científicos, tecnológicos? Não se estaria, e a minha pergunta, dentro de uma batalha já perdida, ou seja, nós já não limitamos mais a atividade tecnológica científica, não temos mais esse poder. O que a sua opinião, como estudiosa do assunto, vê dentro desse fenômeno? Bem, professora Jairo, novamente agradeço tanto o convite de participar aqui, como também da sua pergunta, que gera muitas reflexões e realmente isso é um questionamento central, né? Que a gente pesquisa muito, principalmente eu que pesquiso muito essa questão da ética e inteligência artificial, né? E antes de mais nada, também gostaria de agradecer os parabéns do Dr. Fausto. Para mim é uma honra e receber esses parabéns, a parabenização. Que bom que gostou da minha apresentação. Mas em relação à sua questão, professor Jairo, é interessante. Realmente a gente passou por um processo que a técnica, a ciência se distanciou muito da questão ética, principalmente quando a gente trata de ética num sentido kantiano, a ética correspondendo à moral, né? Inclusive nos relatórios da União Europeia, até porque a União Europeia é um projeto kantiano, né, da paz perpétua, etc., eles usam a compreensão de ética como sendo correspondente à moral, né? Então, a questão da moralidade é algo que parece muito subjetivo, então deveria ser desconectado daquilo que deveria ser a objetividade, a neutralidade da ciência, etc. Mas o que a gente verifica hoje, principalmente quando a gente fala de inteligência artificial? A necessidade de uma inteligência artificial confiável. Os próprios pesquisadores da inteligência artificial, e aí eu até falo pelos cientistas da computação, eles desejam compreender melhor as questões éticas, onde que eles podem esbarrar, né? Eles estão sentindo essa necessidade. Só que o que eu vejo é que a ética que está sendo procurada, que está sendo necessária nesse momento, não é uma ética no sentido moral, é uma ética de tomadas de decisões. E aí eu vou falar até por uma questão até do meu desenvolvimento na área de filosofia, com a minha linha de pesquisa, eu sempre compreendi a ética separada da moral, mesmo com base nos princípios da filosofia do direito de Hegel e etc. Eu nunca adotei muito o modelo kantiano que tem essa correspondência da ética e a moral, apesar de se enquadrar na filosofia moral a ética. Mas eu vejo que a ética ela pode ser várias coisas, como, por exemplo, qual que é a melhor decisão, como ser feliz, como fazer o bem, etc. E a questão da decisão é, diante das informações, do conhecimento que eu tenho, qual é a melhor decisão que eu posso tomar? Ou seja, não existe decisão ruim ou boa. Existe aquela decisão mais adequada com base nas informações que eu tenho naquele momento. E a ciência sempre está em constante alteração. E quais são as melhores decisões? Não avalio o conhecimento em relação a isso. Então, por exemplo, o professor Luciano Floridi, que é um professor de Oxford, ele trabalha muito sobre a questão da ética e as novas tecnologias, a inteligência artificial, e ele fez um artigo pequeno até, chamou 5 princípios da inteligência artificial. E ele está sendo adotado em quase todos os países membros da União Europeia que fizeram suas estratégias nacionais, e a União Europeia está utilizando nos seus relatórios esse documento. Fala sobre a questão da transparência, da accountability. Ele coloca quais seriam os principais parâmetros, os princípios. Ou seja, eu não estou falando, olha, você tem que se enquadrar nessa caixinha e você só pode atuar, você pesquisador, dessa forma, porque, como você falou,
Isso vai dificultar, né, Jairo, o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, e isso eles não querem. Né? Como eles sempre falam, eu quero a liberdade de desenvolver, né? os meus programas, a aplicação da inteligência artificial. Mas a gente precisa de parâmetros, porque eles mesmos se sentem perdidos muitas vezes. Então, a questão da transparência é uma forma que permite que a revisão pelo ser humano. Por isso que é tão importante. A justificativa daquilo que fez, a explicação é extremamente relevante. Né? A busca para a correção de discriminações também é outro aspecto muito importante. Então, o termo hoje que está no momento é inteligência artificial confiável. E isso só pode ser construído por meio de padrões éticos. Então, o que eu vejo agora, nesse momento, não estamos falando da moralidade de uma sociedade. Né? Moralidade no sentido de falar, olha, eu acho que isso é certo ou não, conforme meu código de ética, assim, meu código moral pessoal, né? Mas sim quais são as melhores decisões. E até para quem está me escutando, só para contextualizar, eu gosto, às vezes a filosofia fica muito abstrata, eu gosto de dar exemplos, então, só para contextualizar essa diferença entre ética e moral que eu estou tentando aqui defender, é um exemplo simples que a gente costuma ver muito em livros de filosofia moral. Você tem uma avó, né? E ela está muito doente. E ela tem outros 2 netos. Mas você decide cuidar dessa avó. Você decide cuidar dessa avó porque ela cuidou muito de você, porque você a ama, porque você reconhece todo o trabalho que ela fez, então você quer cuidar dela. Pela visão kantiana, a ética e moral está combinado, porque você não consegue distanciar, né, a ética da moral. Então, a gente fala que foi uma conduta ética, foi uma conduta moral. Agora, suponhamos que você cuida da sua avó, mas a sua expectativa é que ela deixe 50% da herança para você, e ainda você vai pegar outra parte dos outros netos, então você vai ficar com a maior parte da herança. Mas você cuida, fala minha avó querida e etc. Para Kant, não é uma conduta ética. Agora, nessa perspectiva que eu estou falando hegeliana, é ética, porque eu estou analisando o resultado final. O que a pessoa está fazendo? A motivação dela não me interessa, no sentido se ela está querendo ajudar a avó ou se ela quer a herança, uma finalidade egoística. A questão é que ela está ajudando a avó. E aí eu estou avaliando, isso é bom, né? E ela é sozinha, então, quer dizer, ela não teve um abandono de idoso, etc. É uma conduta ética e pronto. Né? Para Kant, como não tem essa divisão, é uma conduta não ética, é uma conduta imoral, né? Porque tem essa correspondência. Então é nesse sentido que eu falo. A gente não pode ficar buscando a motivação dos programadores, dos cientistas. Às vezes eles querem desenvolver uma aplicação para fins econômicos, né? O objetivo daquela aplicação para eles ganharem dinheiro, é para ter destaque, notoriedade, mas não me importa qual que é a questão, qual que foi a motivação de quem desenvolveu e buscar, por meio dessa motivação, verificar se a inteligência artificial ela realmente segue parâmetros éticos ou não, ou se ele só queria ganhar dinheiro. Não, eu quero ver o que é essa aplicação, o que ela vai facilitar e que bem ela vai fazer para a comunidade, para a humanidade em geral, para a sociedade. É isso que eu analiso. E a partir disso eu tenho os parâmetros e esse programador e mesmo a empresa vai ter que me explicar como que foi desenvolvido. Agora, a motivação não importa. Então, eu acho que quando a gente analisa separando a ideia de moral, nesse sentido subjetivo, motivações de ética, eu acho que a gente consegue trabalhar melhor essa situação, essa questão da inteligência artificial e mesmo o emprego de outras tecnologias. Até para te adiantar o debate, não é de inteligência artificial, é assim, uma visão mais distante, mais próxima, é a questão da inteligência das coisas, né, da internet das coisas, IoT, né, que está sendo muito discutido nos Estados Unidos, né, que a responsabilidade lá são os tort law, né, e o que acontece? Lá tem assim as geladeiras que eu até falei, as geladeiras inteligentes, né, que falam quando acaba um alimento, já faz a compra e a Amazon entrega, são conectadas, né, e é um serviço, você tem que pagar uma taxa, então você não compra só a geladeira, você tem que contratar o serviço para ela ter uma utilidade. E a questão dos carros de leasing,
que tem um dispositivo que desliga o carro quando não é verificado o pagamento da mensalidade do leasing. O que está acontecendo? Os carros de leasing estão sendo desligados muitas vezes em cruzamento e está causando acidentes. E as geladeiras desligam e a pessoa perde todos os alimentos, às vezes come comida estragada porque ela não percebeu que a geladeira desligou e no final da tarde ou no dia seguinte, porque a pessoa não dormiu, não viu que ela foi reconectada porque tinha dado um problema no processamento do pagamento. E o que acontece? O judiciário está decidindo que não é responsabilidade das empresas, né? Porque está no contrato que pode desligar. Mas a questão é, você pode desligar a qualquer momento? Aí que está a questão, né? Que a gente tem que avaliar as decisões. E isso está tendo esse questionamento porque está tendo, inclusive, um manifesto de Yale, eles fizeram até uma página que é necessário refletir sobre essas questões, porque não é pelo fato de ter no contrato, que a pessoa assina e muitas vezes não lê, que você pode desligar a qualquer momento. E como assim o acidente não é causado porque desligou, e sim o carro que passou no cruzamento que causou o acidente? Que essa foi a decisão. Quer dizer, a culpa não foi da empresa que desligou, a questão é que o outro carro passou no cruzamento. Não, a questão, a causa mesmo é porque o carro desligou no meio do cruzamento, né? Então, eu falo isso porque a gente precisa ter parâmetros, né? Parâmetros da conduta das empresas que vão oferecer essas novas tecnologias, essas aplicações de inteligência artificial, dessas aplicações da internet das coisas, ou seja, quando a gente fala de tecnologia, a gente precisa sim falar de ética, a gente precisa verificar quais são as melhores decisões e aquilo que é razoável. É razoável você desligar, sim, notificar, e mais, essas empresas sabem onde está o carro, tem GPS, como que você vai desligar no cruzamento? Porque é mais fácil do que verificar onde o carro estava parado, né? Então, quer dizer, tudo isso precisa ser avaliado e eu considero que atualmente a ética está muito conectada com a inteligência artificial, inclusive tem empresas contratando, né, serviços para o desenvolvimento de um código de ética para a inteligência artificial, né, que essas empresas realmente estão desenvolvendo essas aplicações, porque é algo necessário exatamente para a gente ver, analisar, né, quais são as melhores decisões e que vão impactar na vida das pessoas. Então, eu vejo esse movimento, mas entendendo a ética não como algo da motivação, algo moral, separando a ética de moral, né? Então, aí a minha resposta é, eu acho que está mudando sim, Jairo. Muito obrigado, Cristina, muito esclarecedora a sua fala, assim como toda a sua exposição, uma verdadeira aula no sentido acadêmico, principalmente pela consistência teórica, pela objetividade e pela facilidade com que trouxe para nós conceitos tão complexos que fogem muitas vezes da área da nossa formação jurídica. Com certeza aí os nossos alunos e todos aqueles que nos acompanharam essa tarde, essa noite, ficaram muito satisfeitos com esse conhecimento e principalmente com o fato de poder conhecê-la pessoalmente, para todos aqueles nossos alunos que não conheciam, uma professora muito competente e, acima de tudo, muito simpática, com a qual nós estamos aí estabelecendo esse contato entre o EMP e a USP Ribeirão Preto. Professora Cristina, acredito que posso falar aqui em nome do Fernando, nosso programa ficou muito contente, muito feliz com a sua presença, uma presença muito produtiva para nossos estudos e para nosso intercâmbio de ideias. Sinta-se sempre com as portas abertas, ainda que por enquanto sejam portas e janelas virtuais, para estar conosco em muitas outras oportunidades. Bem, eu que gostaria de agradecer e, bem, sempre é um prazer reencontrá-lo, como eu falei, e estar aqui presente. Não estou vendo as carinhas dos alunos, de todos que estão nos assistindo, mas eu gostaria de agradecer pela atenção, pelas perguntas, por acompanhar a apresentação. Fico sempre à disposição para dúvidas e para debates. E para mim foi uma honra participar e pode contar comigo. O programa da UEMP de pós-graduação, contar com a minha participação no que eu puder auxiliar e apresentar em relação à minha pesquisa, sempre vai ser um prazer.
Eu agradeço tanto ao professor Jairo Lima, como ao professor também Fernando Brito, pelo convite, por estarem aqui, enfim, pelo dia de hoje. Foi excelente. Muito obrigado, então, Muito obrigado. A todas e todos que nos acompanharam essa tarde. Acompanhem as nossas publicações na página do programa, muitos eventos ainda estão por vir. Tenham todos uma boa noite, uma boa semana e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado. Obrigada.